Olá, boa tarde, meu nome é Carlos Augusto Salles, eu sou discente aqui da Faculdade Milton Campos, no mestrado das Relações Econômicas e Sociais, e estou aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre o meu artigo científico das decisões interlocutórias nos juizados especiais da Fazenda Pública Estadual e o questionamento sobre o agravo do instrumento à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Bem, a problemática escolhida para esse artigo que eu encaminhei para para aceitação aí no CAED, né, no Congresso Internacional dos Altos Estudos em Direito, ela tem relação com a temática dos recursos nos juizados especiais. E a pequena possibilidade recursal e a problemática seguida sobre a intenção do legislador sobre prever realmente a possibilidade de recursal em face das decisões interlocutórias ou não, ou se a intenção seria de fato deixar de lado os recursos nessa fase, ou se foi um mero esquecimento do legislador e cabendo a nós, operadores do direito e doutrinadores, suprir essa falha. Eu começo no trabalho, eu faço uma introdução, né, da possibilidade de recursal dos juizados e começo falando pela a intenção inicial, né, da criação dos GESPs, dos GESPs da Fazenda Pública e do GESP comum, né, na celeridade, na resolução dos conflitos, né, aquilo que teria uma maior brevidade, né, perante a justiça, para que se alcançasse a resolução das demandas o quanto antes. O que acontece é que não é a intenção positivada não ocorre, né, os processos perduram por um longo período, vários processos que a gente vê, que a gente consegue perceber que só um instantinho, que a resolução dos processos que deveriam ser com um período bem razoável acabam durando por anos, né? E se a providência legal de minimizar a possibilidade de recursal, se ela seria de fato proposital ou não, se ela seria um esquecimento, de fato que eu não acredito, se seria hábil os operadores do direito trazerem aqui o CPC para essa questão. Adentrando aí, de fato, a possibilidade do recurso, a gente sabe que a Lei 2153, nos artigos 3 e 4, eles vão versar inicialmente sobre a possibilidade da prolação das decisões em caráter antecipatório e fala expressamente sobre o juiz, quando o juiz defere a tutela. E no artigo sequente ele fala que, salvo essa situação do artigo 3º, só cabe recurso contra a sentença. Então fica muito claro, né, a leitura dos artigos, né, que eu faço, seria interessante a leitura, onde prevê que o juiz poderá, de ofício ou requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano difícil ou incerta reparação. Terceiro, né, o juiz poderá, de ofício ou requerimento, deferir quaisquer providências. Termo utilizado, deferir, expressamente. Parágrafo seguinte, o artigo seguinte, 4º, fala, exceto nos casos do artigo 3º, que é o anterior, somente será admitido recurso contra a sentença. Então, o que a gente consegue visualizar
que o comando legal é claro em falar que as decisões antecipatórias, quaisquer providências cautelares ou antecipatórias, o juiz poderá deferir. Em face dessa decisão, cabe recurso. Em face de sentença, cabe recurso. Então, o que a gente pode verificar, então, né, dessa leitura conjunta aí do artigo 3º e do artigo 4º da Lei 12.153, é que positivado está, de fato, a possibilidade de recursal em face das decisões que deferem a tutela. E por que isso é importante a ser estudado? Os juizados especiais da Fazenda Pública, eles têm competência absoluta, né, obedecendo os requisitos lá dos 60 salários mínimos, do proveito econômico. A parte não tem a opção, ela tem que demandar no juizado da Fazenda. Ela não teria essa opção de demandar contra o ente público numa vara comum da Fazenda. De fato, quando isso acontece, os juízes já julgam extinto ou já declinam a competência para o juizado da Fazenda. Então a parte ela não escolheu o rito, ela foi obrigada a utilizar o rito sumaríssimo. E a competência do GESP, da Fazenda Pública, a gente sabe que perdão, a gente sabe que quando a parte fica presa no rito, né, do juizado da Fazenda, ela não tem outra opção quando ela demanda contra o ente público, porque só a pessoa, só o particular pode ser autor, né? A Fazenda Pública aqui ela associará a ré. Então as decisões que deferem a tutela serão sempre em desfavor do ente público, né? Salvo algumas exceções aí no curso do processo, né? A grande maioria das decisões, principalmente na audita altera partes, será em desfavor do ente público, né? Porque o juiz defere o particular, a juização pede a tutela antecipatória, o juiz defere, essa obrigação fixada em tutela de urgência será em desfavor do Estado. Do Estado, né, lato sensu, dizendo assim. E então o ente público tem essa opção do recurso. Ao contrário, quando o particular ajuiza a demanda com esse pleito antecipatório e o juiz indefere a tutela, o particular não teria opção recursal ao que a legislação seca indica, né? E aí eu passo no estudo que, né, apesar de não ter a pretensão de esgotar a matéria, a gente verifica que alguns legisladores eles encaram essa questão como uma problemática a ser solucionada trazendo para os juizados especiais o regramento geral do Código de Processo Civil, né? E vários autores, né, entendem como sendo uma lacuna legal na lei dos juizados apta a trazer o regramento geral, né, do Código de Processo Civil para que o agravo fosse manejado em face das decisões que deferem e das decisões que indeferem. E eu acho temerário, né, pelo estudo que eu tento chegar a essa conclusão, porque não é caso de lacuna, né? A lei é expressa, ela cita a possibilidade de recursal em face das decisões que deferem tutela cautelar ou de urgência. Então, até que ponto a gente traz um regramento do Código de Processo Civil com um argumento de suprir lacuna, um argumento de o legislador deixou passar aqui, está ferindo o duplo grau de jurisdição, vamos atender o particular que tem a sua tutela indeferida,
vamos trazer para a doutrina essa opção de manejar também um agravo e fazer as decisões que indeferem. E eu acho temerário, né, que a gente, né, que os doutrinadores, né, que os estudiosos estão trazendo essa possibilidade, sabendo que não há lacuna, né? A lei está expressamente prevendo a possibilidade de recursal, e não é à toa, né? Na criação dos juizados especiais se zelava por essa celeridade, né? E a intenção seria que os os processos terminassem logo de início, né? Por meio das audiências de conciliação, e que não seria crível estender o processo ad eterno com várias possibilidades recursais, que feriria aí esse princípio da celeridade, da simplicidade dos julgamentos perante no rito sumaríssimo. E aí, né, eu trago essas situações aí onde alguns doutrinadores asseveram como a possibilidade do agravo em quaisquer hipóteses, e aprofundando aí o artigo, né, a conclusão, né, depois de aí passar pela ideia dos demais doutrinadores, eu entendo que não seria caso de manejo de agravo no instrumento, justamente por ausência de previsão. E não seria caso de suprir lacuna, porque não há lacuna. O regramento é explícito. E, apesar de a gente saber que não seria o ideal, trazendo aí já para uma conclusão aí do artigo, tudo leva a crer que o que seria possível de ser realizado para sanar aí eventual direito líquido e certo, né, desse cidadão que ingressa com a ação e tem essa tutela indeferida, seria a impetração do mandado de segurança. Inclusive nós temos já alguns outros doutrinadores que já vão por esse caminho, como sendo, né, e eu entendo também como sendo um caminho mais aí, né, que não seria ilegítimo, né, porque qualquer coisa diferente disso, eu entendo que seria uma construção aí meio que absurda, né, porque de fato a gente está fazendo deixando de utilizar a lei numa parte que seria mais, né, onde seria interessante para o operador, né, mais precisamente aí no advogado do autor, né, manejando agravo em quaisquer decisões, trazendo o CPC, que é a regra geral, aqui no caso da legislação expressa, onde ela prevê a possibilidade de recursal, e não à toa, mas para atender aí a previsão do que seria o ordenamento dos juizados especiais, julgamento célere e, né, com menor tempo de duração. Então, sobre a utilização do mandado de segurança nessas situações, eu entendo ser o que seria mais cabível, né? A gente sabe que a prova tem que estar ali pré-constituída, e acho que o que seria mais interessante quando as decisões são teratológicas e existem, né? Infelizmente, as decisões teratológicas são proferidas, né? Às vezes tratando de alguma coisa diversa, né? E numa situação clara de manejo de mandado de segurança, a resguardar aí o direito líquido certo que foi tolhido ali da parte na tutela de urgência que foi indeferida, né? Por questões, né, que de fato podem existir, né? A gente sabe que quem ajuiza a ação ali contra o ente público na fazenda está buscando um provimento de saúde, medicamento, de todas as situações, alguma questão de
de procedimento cirúrgico, ou questões de servidor público, que a gente sabe também que tem, né, tem pertinência, das variadas questões aí importantes que no indeferimento da tutela e a não possibilidade de recursal e a não possibilidade de escolher a justiça comum poderiam ferir esse duplo grau de jurisdição. Mas a gente, com a previsão explícita nesse sentido, eu entendo que o manejo do mandado de segurança poderia sanar essa lacuna. A gente sabe que o mandado de segurança não pode ser manejado como sucedâneo recursal, mas muitas das vezes o indeferimento da tutela pode estar ferindo um direito líquido certo, né, da pessoa. A decisão pode ser teratológica, né, a ponto de conhecer do mandado de segurança em face de decisão judicial, né, então seria aí uma opção, e aí eu concluo o estudo e eu acho interessante aqui ler a conclusão, onde eu falo aqui que a utilização subsidiária ou não do Código de Processo Civil e uma lacunosa ou minimamente incongruente comando legislado, frisa que apesar da previsão da utilização do regramento geral nos termos processuais, quando a legis específica fosse omissa, né, aí eu cito o artigo 27 da 1253, que remete de fato ao CPC quando não há previsão, né? A gente sabe que onde não há ritualística expressa, nós vamos buscar no Código de Processo Civil. Mas aqui não é o caso, né? Que há previsão, né? Então eu falo que a doutrina, alguma parte da doutrina já defende o manejo de mandado de segurança. Eu cito o enunciado do FONAGEF, número 88, que fala que é admissível o mandado de segurança para a turma recursal, né, de ato jurisdicional que cause gravame, o ato causa gravame, e não haja recurso, que é o caso, que isso é expressamente o caso, não há possibilidade de recursal nessa situação, então seria cabível o mandado de segurança. Então é isso, eu tentei explicar um pouquinho do meu artigo, do meu trabalho, espero ter sido claro, o mais claro possível, e é isso aí, tá? Muito obrigado, boa tarde a todos.